Queridos, vamos lá. 2 Coríntios 9, 2 Coríntios 12, 9 e 10. Diz assim: Ele, porém, me disse: a minha graça te basta, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Diga fraqueza. Fraqueza. Portanto, de boa vontade, me gloriareis nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Pelo que me sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo. Pois quando eu estou fraco, então que sou forte. Aleluia. Oh meu Deus, que versículos poderosos. E o tema dessa mensagem hoje é obtendo forças em dias difíceis. Queridos, dias difíceis, eles não são fáceis. São difíceis de nós enfrentarmos, difíceis de caminhar, difíceis de dar continuidade àquilo que nós estamos vivendo, àquilo que nós estamos fazendo, àquilo que nós estamos planejando fazer. É difícil, não é fácil. Se fosse fácil, Deus já teria voltado e levado a sua igreja, porque todos nós iremos um dia passar por uma situação que vai nos desagradar, que não vai deixar a gente incomodado, vai deixar a gente desanimado, vai deixar a gente frustrado, vai deixar a gente impotente de fazer aquilo que a gente precisa pessoalmente e como também ministerialmente. Então, quando você vive uma vida difícil, tenho a tendência de dizer a você que todas as outras coisas você não vai ter vontade de fazer. Não vai. Porque é um dia difícil, você não vai ter vontade de fazer comida, você não vai ter vontade de ir para a igreja, você não vai ter vontade nenhuma, porque você está vivendo um momento que está te trazendo dor, que está te trazendo um sofrimento, que você não quer passar por aquilo. Mas o texto fala assim, portanto, de boa vontade, me gloriarei na minha fraqueza, para que em mim habite o poder de Cristo. Quero dizer para você, em meio aos dias difíceis, você vai ter força. Aleluia. Em meio às dificuldades, Deus sempre vai dar força para você. Deus sempre vai dar uma palavra de ânimo, uma palavra de incentivo para você poder caminhar. A palavra difícil significa que não é fácil, que exige um esforço para algo ser feito. É algo trabalhoso. O texto fala, a palavra fala, que exige demanda, que exige um esforço intelectual para que você possa entender aquilo que você está passando. Então, queridos, mediante tudo aquilo, mediante tudo que nós passamos, pelas situações difíceis, sempre vai existir o poder de Deus em suas dificuldades. Amém. Sempre vai ter uma força sobrenatural em meio às dificuldades que nós estamos passando. O problema é que muitas vezes nós não conseguimos o quê? Encontrar. Olha para o seu irmão do lado, diga assim: aonde está a tua força? Aonde está a tua força? No dia difícil. Aleluia. É difícil a gente encontrar, mas o texto fala, para que habite o poder de Cristo em mim. Paulo está dizendo o seguinte: quando eu estou arrebentado, quando eu estou frustrado, quando as pessoas querem me apedrejar, quando as pessoas querem me arrebentar, há um poder sobrenatural que de Cristo vem em mim, para que eu possa continuar. Aleluia. Oh meu Deus! Então eu quero dizer hoje para você, irmão, obtenha força quando tudo não vai bem. Tenha força, tenha coragem quando tudo está indo ao contrário contra você. A palavra fala que se Davi não fosse enfrentar o gigante, meu irmão, não haveria a história de Davi como é dita hoje. Porque ele enfrentou algo que era muito maior que ele, algo que era muito mais forte que ele, mas o poder que habitava em Davi venceu. O poder que habitava em Davi venceu, irmãos. A palavra fala que o povo de Deus, em meio ao mar vermelho, irmãos, não havia uma limitação humana ali. Não havia quem poderia pegar assim, vamos fazer o seguinte, vamos pegar umas madeirinhas aqui, vamos jogando no mar aqui, atravessando. Não existia. Havia uma limitação, mas quando o poder de Deus habitou ali sobre a vida de Moisés, sobre o povo, a palavra fala que houve uma das maiores coisas extraordinárias que a ciência não pode explicar, que o mar se dividiu no meio. Porque o poder de Deus
habita na limitação. Aleluia. Oh meu Deus, a palavra fala que Paulo e Silas, sendo aprisionados, as pessoas chicotearam. A palavra fala que eles começaram a orar, começaram a adorar. E a palavra fala que houve um terremoto naquele lugar, irmãos, que os grilhões caíram. Aleluia. O que eu quero dizer para você? Escuta, que o poder de Deus sempre habita quando a gente está fraco. Aleluia. O poder de Deus habita em nós quando a gente às vezes menos espera, quando você está fraco. Por isso que a palavra fala, aí que você está forte. Então olha para o seu mundo lá, diga assim, meu irmão, se você está fraco hoje, agora dê um sorriso para ele. Diga assim, não se preocupa, porque o poder de Deus está trabalhando dentro de você. Oh meu Deus! Glória a Deus. Está trabalhando, irmãos! Então nós não podemos, no dia da dificuldade, no dia da luta, desanimarmos. Nós precisamos fazer o que, irmãos? É levantar a nossa voz, levantar e dizer que lá do céu, o nosso Pai está olhando para nós, está dizendo assim, Ailton, fica tranquilo, porque o meu poder está trabalhando em você. Aleluia. Bispa, fica tranquilo, que você está passando, que o meu poder está trabalhando em você. Aleluia. Olha o que diz a palavra, Isaías 40, 29. Dá vigor ao cansado, multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Aleluia. Vou repetir novamente. Ele dá força àquele que está cansado e multiplica as forças daquele que não tem nenhum vigor. Olha que Salmo 73, 26. A minha carne e o meu coração se desfalece, mas Deus é a minha fortaleza. Aleluia. Irmãos, eu vou ler outro. Romanos 8, 26. Da mesma maneira também, o Espírito Santo nos ajuda em nossa fraqueza. Aleluia. Aleluia. Vou ler mais um. Meu irmão, posso ler? Tem 1 milhão de versículos, mas eu vou ler outro. Que diremos, Romanos 8, 31. Que diremos, pois, diante das coisas que nós estamos passando? O que é que você está passando? Ou o que é que você vai passar? O que diremos, pois, diante destas coisas? Aí o texto fala, se Deus é por nós, quem será contra nós? Glória a Deus. Aleluia. Ah, meu irmão. Então quando nós começamos a entender que quando eu estou fraco, Deus começa a me aperfeiçoar, meu irmão. Eu quero dizer que o seu desânimo vai embora mais rápido. Eu quero dizer que as tristezas vão embora mais rápido. Eu quero dizer que as dúvidas que você está enfrentando vai passar mais rápido. Aleluia. Então fique tranquilo, porque Deus trabalha quando a gente não tem força nenhuma. Amém. Deus trabalha quando a gente não tem força nenhuma. Obrigada, Deus. Mas eu quero trazer uma história de uma mulher que viveu tudo isso que eu estou falando para vocês. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Marcos, e nós vamos fixar o texto e a minha mensagem aqui neste versículos. Marcos 5, preciso que todos vocês abram mesmo, para que você realmente possa entender aquilo que Deus tem para falar. Marcos 5, do 21 a 28. Tendo Jesus passado de barco para o outro lado, Marcos 5, do 21 a 26. Tendo Jesus passado de barco para o outro lado, ajuntou-se ele uma grande multidão. Enquanto ele estava junto ao mar, então chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, o qual, vendo-se, prostrou aos seus pés e lhe rogasse muito: minha filha está morta, rogo-te que venhas e lhe imponha as tuas mãos, para que ela sare e viva. Pelo que Jesus foi com ele, grande multidão seguia-o cumprimentando. Certa mulher havia 12 anos de uma enfermidade, ou na sua Bíblia está escrito de hemorragia, e o que havia padecido, diga padecido, muito nas mãos de vários médicos, gastando tudo o que tinha, sem contudo melhorar.
Pelo contrário, só, o que está escrito aí? Pior. Piorava. E ouvindo, piorava. E ouvindo falar de Jesus, veio por trás dele, entre a multidão, e tocou as suas vestes. E dizia: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. Só que aqui, queridos, nós vemos aqui um texto, um versículo aqui muito interessante, muito rico. E a palavra fala que havia duas pessoas com extrema dificuldade. Primeiro, o governador daquela cidade chamado Jairo. A palavra fala que a filha dele estava morta. Não havia nada o que fazer, mas quando ele viu que Jesus estava atravessando, ele foi em direção à vida dele. E Jesus disse assim: Jesus, olha, minha filha chegou se prostrando, Senhor, olha, minha filha está morta, não há o que fazer. Eu te peço que você vá na minha casa e resolva aquele problema. Logo em seguida, queridos, Jesus não estava nem sabendo da outra história que a Bíblia conta. Tinha uma mulher que estava com tremenda dificuldade. O texto fala que ela estava 12 anos sofrendo de uma doença. 12 anos, irmãos, passando por dias difíceis. 12 anos padecendo, a mente dela dizendo: olha, você não vai conseguir, porque ela tinha gastado tudo que ela tinha em médicos, todos os recursos que ela tinha, não havia o que fazer. Então vamos colocar nos dias atuais de hoje. Aquela mulher poderia ser muito rica, porque ela tinha dinheiro para ir em médicos. Então imagina uma mulher hoje, nos dias atuais, indo no Albert Einstein, indo em qualquer sírio-libanês, e assim, nenhum dos médicos, os maiores médicos do mundo, dizendo assim para ela: não tem solução para o seu problema. Não há como resolver o seu problema. E ela olhando para a vida dela: não pode. Vou pegar meu outro dinheiro para o sírio-libanês. Chega lá no maior doutor, de seja o que for, e dizer assim para ela: não tem problema, não tem solução para o seu problema. Aonde ela ia, irmãos, ela podia ir viajar a galáxia, ir para os Estados Unidos. O médico ia dizer a mesma coisa. E isso foi por 12 anos. E o texto fala: e ela não melhorava. Pelo contrário, ela o quê? Piorava. Irmãos, agora imagine. Tudo difícil na vida dela. Não havia, o emocional dela não havia estrutura para aguentar aquilo. E eu quero separar aqui 4 coisas. Porque aquela mulher, irmãos, ela tem que nos ensinar alguma coisa. E quando eu comecei a entender, Senhor, que dificuldade que ela passou, que problema que ela está passando 12 anos, e às vezes a gente fica um mês sem dinheiro, a gente já quer morrer, cortar os pulsos. Ai, meu Deus do céu, ai, meu salário, ai, aquilo outro. Nós passamos, ai, brigou com a esposa um dia. Ai, meu Deus, vai acabar meu carro. Não. Olha para o seu irmão do lado e assim: precisa crescer. E nós ficamos assim. Mas cada um tem um nível de guerra, nível de espiritualidade que você deve suportar. Mas o que essa mulher me mostra, irmãos, é extraordinário. Eu quero compartilhar 4 coisas que eu vi nesse versículo. A primeira coisa: para você obter força em meio aos dias difíceis, primeiro, você precisa lidar com o que você está passando. O problema é que muitas vezes a gente não sabe lidar com o que a gente está passando. Queridos, quando ela recebe o diagnóstico, ela estava doente, jorrando sangue para tudo quanto é lado, pelo olho, pela boca, pelo ouvido, tudo quanto é lado, ela vivia hemorrágica, ela vivia saindo sangue do corpo dela. Irmãos, ela precisou em 12 anos saber lidar com aquilo. O problema é que muitas vezes, irmãos, quando a gente está passando por algo, a gente não quer lidar com aquilo. A gente quer esquecer, a gente quer jogar de lado. Não fala mais nisso. A minha filha, a Luísa, ela é a mesma coisa. Quando uma situação, ela viu que ela não gosta, ela fala: tá bom, eu já sei. Ela quer me bloquear para não mostrar para ela que ela está passando. Minha filha tem 8 anos. Agora imagine a gente. Quando a gente não quer ouvir algo, a gente tenta mudar de assunto, desfocar, porque aquilo mexeu em nós. Mexeu com a gente. Mas, queridos, enquanto você não aprender a lidar com aquilo que você está passando, você não tem força. Por isso que muitas vezes, queridos, Deus vai te levar sempre no mesmo lugar, até você aprender. A passar o que você está vivendo.
Enquanto você não aprender a lidar, estou passando de dificuldade, irmão, aprenda. Se você está passando coisas dentro da sua casa, aprenda o que você está passando. Aprenda. Não adianta, irmão, você pedir para Deus, Senhor, passa, irmão, adianta, mas Deus sempre vai mostrar para você. Você precisa lidar com aquilo que você está passando. Agora eu vou ler um texto com vocês. Filipenses. Vou achar aqui Filipenses, né? Oh, meu Deus. Colossenses, Filipenses. Filipenses 4. Olha o que diz esse texto. Você precisa abrir, irmão. Abre aí para você ver. Você precisa abrir o texto. Porque olha o que esse versículo fala. Filipenses 4, 11. Olha o que Paulo. Não digo isso por causa de necessidade, pois já aprendi a me contentar em toda e qualquer, o que diz aí? Situação. Vou repetir novamente, você está agora, você ficou desanimado. Não digo isso por causa de necessidade, pois aprendi, olha para sua mulher, assim, precisa aprender e precisa se contentar em toda e qualquer situação. Aí ele vai dizendo, calma, sem passar, verso 12, necessidade, como também sem ter em abundância. Ele fala assim, sei ficar livre sem dinheiro, mas também sei como é que ficar com o dinheiro no bolso. Em todas as maneiras e em todas as coisas, aprendi a tanto ter fartura, como a ter fome, tanto a ter abundância, como também padecer de necessidade. Agora o versículo 13 é sensacional. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Aleluia. A gente só lê o texto, posso todas as coisas que me fortalece. Mas sabe o que Paulo falou aqui? Ele aprendeu a lidar com a situação que ele estava vivendo. Amém. Enquanto você não aprender a lidar com aquilo que você está passando, você não obtém força. Então escute algo que eu quero dizer para você. Aprenda o mais rápido possível. Aprenda. Ouça a voz de Deus. Ouça o que Deus tem para dizer para você. Porque enquanto você não aprender, a gente não vai ter fartura. Enquanto você não aprender, você não vai ter abundância. Porque Paulo disse, eu aprendi em todas as coisas a me contentar. Aquela mulher me entendeu. Porque ela estava passando há 12 anos. Ela precisou entender aquilo. Ela precisou pensar, olha, eu preciso. E quando ela aprendeu, irmãos, em 12 anos, ainda o texto fala que ela não tinha desistido. Ela estava ainda lutando, ela estava ainda perseguindo, ela estava perseverando ainda, porque ela aprendeu a lidar com aquilo. Primeira coisa. Segunda coisa para você receber força. Verso 27, voltamos agora para Marcos, verso 27. Marcos 5, perdão. Marcos 5, verso 27. Segunda coisa que ela fez. E ouvindo falar de Jesus. Segunda coisa. Ouvir falar de Jesus. Queridos, uma das coisas extraordinárias que pode mudar a sua vida é quando você começa a ouvir algumas coisas. E muitas vezes nós bloqueamos algumas vozes e desbloqueamos algumas vozes naquilo que a gente quer ouvir. Mas ela fala assim, ouvindo falar de Jesus. Quando a palavra fala aqui, ela ouviu falar de Jesus, algo mudou na vida dela. Porque ouvir, irmãos, tudo que eu ouço, ou tudo que eu falo, ela tem a tendência de gerar uma ação. Ela tem a tendência. Então tudo que você ouve, ou tudo que você fala de si mesmo, tem a tendência de gerar uma ação. Então se você dizer assim, eu disser para você, Simone, a partir de amanhã eu vou entrar na academia. É uma ação. Então eu falei algo para ela e eu também ouvi. Então se eu impregnei aquilo em mim,
vai gerar o quê? Uma ação. Irmãos, tudo que você fala e às vezes tudo que você ouve gera uma ação. Por isso que a palavra fala, o que contamina o homem não é o que entra, mas é o que sai. Irmãos, nós precisamos aprender a ouvir a voz de Deus. Parece que muitas vezes nosso ouvido está tampado por algumas coisas. E hoje Deus está falando para você: meu filho, eu quero te dar força em minha dificuldade. Meu filho, não faz isso. Meu filho, não vai para lá. Meu filho, fica desse lado. Meu filho, fica quieto. Mas a gente não consegue ouvir. A gente ouve e fica aquele negócio. Eu vou falar. Eu vou falar. E aí, eu vou falar, assim, não fez o negócio pra mim. Ele fica remoendo. Aí você fica fazendo carinha de birra. Aí dorme pirrado. Você não está me abraçando. Você não sabe. E aí não fala. Fica quieto, irmão. Tem coisas que Deus pediu para você não falar. Porque se você falar, vai contaminar. Mas como também contamina, irmãos, contamina tanto para o bem, como também para o mal. Porque a palavra fala que a nossa boca tem poder para abençoar, como também para amaldiçoar. Mas ela ouviu. Ela ouviu alguém que poderia mudar a situação dela. Ela ouviu alguém que poderia resolver aquele problema, irmãos. Ela destampou os ouvidos. E a palavra relata, irmãos, algumas histórias de algumas pessoas que realmente decidiram viver algo extraordinário. A palavra fala de uma pessoa, eu não vou ler o versículo para que nós possamos ganhar tempo, mas está lá em Marcos 7, 25. Marcos 7, 25, ou 33, perdão, 33, depois deu 25. Mas fala de um cego e mudo, um cego e um mudo. E a palavra fala que Jesus foi ao encontro daquela pessoa. E a palavra fala que, olha, ele não conseguia falar com clareza. E foi tão interessante, irmãos, tão interessante esse versículo, porque Deus faz coisas doidas. A palavra fala que Deus, sabe o que ele fez? Deus foi lá, pegou os ouvidos lá, colocou o dedo nos ouvidos e cuspiu. A palavra diz que ele cuspiu na mão e tacou na língua do surdo. O texto está lá, Mateus, Marcos 7,36. Você vai ler lá, a coisa mais nojenta. Então vem aqui, Simone. Então imagine Jesus, não está ouvindo nada. Irmão, tem muita gente assim, ó. Pode ficar de pé, filho. Deus está chamando, filha, vem. E a gente está surdo. Mas você sabe o que Deus vai fazer? Sabe o que Deus fez? Ele pegou assim nos ouvidos. E aí, diz assim para o mudo. Mostra ele para fora. Aí, ele tirou um dedo de Jesus. Cuspiu. Está no texto. Eu falei, que coisa nojenta. O Covid começou aqui. Eu falei, meu Deus, cuspiu na língua do mudo. Mas irmãos, aquele mudo não conseguia ouvir nada, não conseguia falar nada. Mas sabe quando ele conseguiu ouvir? Quando Jesus toca. E quando Jesus toca na língua dele, ele diz uma palavra: Efatá. Aleluia. Que quer dizer, abre-te. Amém. Irmão, eu quero dizer algo para você, que Deus está dizendo hoje para você, que Ele quer derramar um efatá sobre a sua vida, que você possa ouvir a voz de Deus, que você possa entender a voz de Deus e destampar e você ter clareza naquilo que você está vivendo. Porque se aquela mulher não tivesse ouvido a voz de Jesus, não teria mudado a vida dela, mas parece que houve um efatá para a vida dela. Aleluia. Eu quero dizer que Deus está mandando um efatá para você hoje, na sua casa, no seu lar, que as coisas comecem a se abrir. Aleluia. E você começa a ouvir a voz de Deus. Amém. Aleluia. Irmãos, eu planejei muito para entender algumas coisas. Muito. E eu acho que Deus me ensinou de uma das formas mais difíceis. Mas eu aprendi algo. Quando se tem a bênção de Deus, irmãos, pode chover canivete. Mas pode cair esse teto, tudo quanto ela. Em mim não vai cair nada, irmãos. Nada. Porque você tem a bênção de Deus. E para entender, quando você tem a bênção de Deus, irmãos, você precisa entender. Efatá, que se abre. E quando se abre, irmãos, você começa a ouvir a voz do Espírito. Aleluia. E aí Deus começa a falar para você: João, você não deve falar isso. João, você não deve fazer isso. Irmãos, eu lembro quando eu comprei meu apartamento.
Eu falei, Senhor, eu preciso ouvir a sua voz. Eu lembro na noite seguinte, a gente estava, não falei para ninguém, só falei eu e a Si. E eu falei assim, a gente precisa da bênção de Deus. Porque o nosso coração é enganoso. E eu não quero, e eu já tinha vivido já um tempo que já fui roubado. Senhor, eu não quero mais viver dessa forma, Pai. Porque eu não ouvi a voz de Deus. Eu fui muito mais pelo meu sentimento, pelas coisas que eu queria, pelo olhar. Nossa, como é bonito isso aqui, como é lindo, maravilhoso, eu quero isso para mim. Mas às vezes o que você quer não é o que Deus quer para você. E foi difícil, eu tive que perder para aprender. E aí eu falei para Deus, Senhor, eu não quero isso, eu não quero isso. E eu lembro que eu orei, estava na cama assim, mano, vamos orar. Porque se for a bem de Deus, Deus vai falar. E se não for, a gente espera. A gente espera. Oramos. De manhã, a Luísa entra, bate no nosso quarto. Ela deita na nossa cama e fala assim, pai, mãe, eu tive um sonho. Eu falei, que sonho, Luísa? Eu tive um sonho que a gente estava morando num hotel. E aí o hotel que ele teve, que pega elevador e sobe para ficar em casa. Eu olhei para Simone, ainda aquele sentimento, meu Deus, será que Deus está falando ou é minha cara? Mas o anel é pequeno, uma menina daquele tamanho. E aí eu falei, não, Senhor Jesus. Aí eu falei para ele, está parecendo chinelo, eu preciso de mais uma confirmação. Aí eu tenho um amigo que trabalha, ele é gerente do Itaú. Aí eu falei, vou ligar para ele. Aí liguei para ele, tudo bem e tal, cara, eu tô com medo e tal, você sabe aquele problema que eu tive, tudo, contei história para ele, você consegue ver para mim se o imóvel, ninguém sabia da financiação, eu fui atrás porque meu banco tinha financiado, mas o banco não falou nada para mim. Aí eu falei, você consegue ver, você é gerente, consigo, passa para minha conta. Aí ele passou tudo tal, aí ele demorou, irmãos. E eu falei, meu Deus, e agora? Não é de Deus, Senhor. E aí sabe aquela agonia? Aí eu falei, João, Efatá, abre os seus ouvidos. E aí eu precisei abrir os meus ouvidos e segurar as coisas internas da minha vida. Calma. E aí veio Satanás. Tu vai perder dinheiro. Aí veio esse tipo, meu Deus. Aí você vai conseguir. Precisei parar e ouvir. Senhor, eu só quero ouvir a voz de Deus. E aí ele me liga. João, pastor João, tá tudo certo. Aleluia. Pode ir lá. Irmãos, aí eu fui lá no banco. Tranquilidade, fui lá transferir o que eu precisava transferir lá e tudo e tal. Irmãos, foi tranquilo. Tudo no meu apartamento. Teve algumas dúvidas? Teve. Mas tudo foi resolvido, sabe por quê? Porque se tem a bênção de Deus. Amém. Se tem a bênção de Deus. Amém. Mas só consegue viver a bênção de Deus quando você vive o Efatá. Que se abra. Olha para o seu irmão, diga assim, você vai viver um Efatá na sua vida. Oh, meu Deus do céu. Glória a Deus. A palavra fala também de uma outra mulher, eu não vou ler, Marcos 7,25. A palavra fala que ela ouvindo falar de Jesus. Só que essa mulher era totalmente diferente. Não era do povo dos judeus, era uma mulher totalmente. E a própria palavra fala que Jesus a rejeitou ela. Ela viu que a filha dela era endemoniada, perturbada. Ela fala, mas ela ouvindo falar de Jesus, quando ela ouviu falar de Jesus, algo se abriu, um efatá aconteceu na vida dela, ela foi em direção a Jesus. Mas sabe o que aconteceu? O próprio Jesus a menosprezou ela. Você acha que eu vou dar comida para uma cachorra? Em outros termos, o texto fala assim. Aí ela fala assim, olha, Senhor, das migalhas que caem da mesa. E ela fala assim, ela comove o coração de Jesus. E Jesus não precisou falar nada. Pelo seu comover, quando você chegar em casa, a sua filha está sarada. Aleluia. Sabe por Glória a quê? Deus. Porque ela decidiu prender as vozes internas dela e viver um efatá para ouvir a voz de Deus. Amém. Irmãos, escuta o que eu quero dizer para você. Se você quer viver algo extraordinário na sua vida, comece a ouvir a voz de Deus. Amém. Segura as vozes emocionais, segura as vozes do lado e decida, Senhor, eu quero viver esse efatá para a minha vida. Irmãos, aquela mulher ainda tinha uma grande luta ainda, a do fluxo de sangue, de atravessar a multidão, mas quando ela ouviu, ela disse assim, olha, eu vou, esse camarada pode me ajudar, nenhuma outra voz negativa de médico, qualquer uma situação parou aquela mulher, porque algo se abriu na vida dela. Eu quero dizer algo para
você, algo precisa se abrir na sua vida. Amém. Então permita hoje você viver esse ataque que Deus tem. Terceira coisa, verso 28. E dizia ela, só aqui. E dizia ela, agora imagine, irmãos, ela chega, ouviu falar de Jesus, e ela disse assim, e dizia eu. Irmão, sabe o que é isso? Ela começou a profetizar. Ela não falou com ninguém. Ela não falou com as pessoas que estavam do lado. Ela assim, e dizia ela, se tão somente eu tocar na orla das tuas vestes, eu serei curado. O que eu quero dizer para você, irmãos, tem coisas na nossa vida que a gente precisa profetizar. Tem coisas que às vezes na sua vida que você está olhando de errado, você precisa profetizar. Você precisa falar. Por mais que você olhe aquela situação, você está vivendo, meu Deus, isso aqui está difícil. Mas comece a profetizar. E dizia eu, se eu somente tocar na hora, dizia eu, Senhor Jesus, estou passando por essa situação, mas Senhor, me dê graça para me enfrentar. Senhor, estou passando por isso, me dê força para me enfrentar. Irmãos, a gente precisa abrir a nossa boca. Quando se destampa os nossos ouvidos, irmãos, a primeira coisa é, Deus vai dar uma ordem para você poder fazer. Amém. Quando seus ouvidos é destampado, aquele mudo que ele fez, ele começou a falar claramente. Irmãos, você não pode ver a situação e não falar nada. Ah, é normal, é uma rota normal, irmãos. É normal para quem é normal, mas nós não somos normais, nós não moramos aqui, a nossa vida é lá no céu. Aleluia. Nós vivemos coisas extraordinárias. Então se você está aqui hoje, irmãos, você vive algo extraordinário que às vezes as pessoas lá fora não estão vivendo. Você tem um poder, às vezes extraordinário, que as pessoas lá fora não têm. Então olha, não viva igual as pessoas estão lá fora. Ah, meu, é o mesmo problema, é a mesma situação, irmão. Para você não é. É uma outra situação. A gente precisa, irmãos, abrir a nossa boca e profetizar. Profetizar significa, sabe o que dizer? Predizer o futuro. É você preparar o futuro. É você olhar algo que você não está vendo. Então, por exemplo, meu filho tem 13 anos, a Luísa tem 8 anos. Eu já estou vendo a minha nora e o meu gêmeo. Já estou vendo, menino de Deus, menina de Deus, está lá e tudo. A gente sentando na mesa, eu já olhando um amigo bonito com o pai, que coisa maravilhosa. Crescendo, ganhando seu próprio dinheiro, não pedir dinheiro para o pai. Eu estou profetizando, irmãos. O Igor vai ser melhor que eu na minha idade. O Igor pode ter muito mais apartamento, muito mais coisa, muito mais sabedoria que receba, Igor. A Luísa também, uma mulher. E eu falo para a Luísa, sem ser igual a sua mãe. Profetiza, Deus, em nome de Jesus. Sai, chatice. Profetizando a vida dela. Profetizando, irmão. Mas não, você olha a situação. Não, é assim mesmo. Criança, caramba. É você olhar para Luísa, você tem que acabar com essa chatice, Luísa. Tem que aumentar as pessoas. Não, mas você olha, não, é normal. Não, é criança, não, vai criando a personalidade. Irmãos, é essa hora que cria essa personalidade. Então, se você não profetizar, olhar para o seu filho e profetizar algo bom, e olhar para a sua casa e profetizar algo bom, irmãos, Aleluia. não acontece. Então, olha a circunstância, olha o que você está vivendo e comece a profetizar. Comece. Irmãos, a palavra fala, está lá em Números 22, 28, que muitas vezes quando nós estamos surdos, a palavra de Deus assim, olha, ele clama em outro lugar para a gente entender. A palavra fala que Balaão estava indo lá profetizar, né, indo no mensageiro do rei, só que não era para ir. Ele sabia que não era para ir. Só que foi tudo tampado. A palavra fala que Deus usa uma jumenta. Imagine, você já viu algum animal falar, irmãos? Mostra para mim nenhum. Agora imagine um jumento. Você vai em Minas Gerais, vai no interior, pega um jumento e profetiza. Jumento, profetiza. Eu já fiz isso. Eu fiz isso. Eu olhei o jumento, aí eu lembrei dessa história. Fala, jumento, fala comigo. Não falou. Mas imagina o jumento falar. E aí o jumento empacou. Porque na frente, irmãos,
tinha um anjo com uma espada, e se ele passasse pela risca, ia morrer. E aí o camarada ficou tão nervoso, começou a espancar, pau, vai! E aí Deus faz o quê? Um efatá. Abra-te. Quando aquele efatá ouve na vida da jumenta, a jumenta, imagina a jumenta olhando para ele assim, ó. Você não está vendo, seu jumento? Eu sou a jumenta, mas quem está parecendo jumento é você. Por favor, desce de mim. Eu imagino, por favor, desce. Senão eu vou te dar um coice. Aí eu imagino ela virando assim, imagina, o pato virando. Tu não está vendo? Eu já fiz alguma coisa de errado com você? O texto fala isso. Eu já fiz alguma coisa de errado, eu já fui errado com você. E eu imaginei, não, você nunca foi, você sempre foi uma jumentinha realmente responsável, direitinha. Então, agora, você não está conseguindo enxergar. O Deus que nós servimos tem um mensageiro dele ali na frente, seu jumento. Irmãos, uma jumenta começou a falar. E se nós passarmos, eu e você vamos morrer. Então Deus me fez agora como animal, seu jumento. Para você entender, seu jumento, que nós não devemos. Irmãos, Deus faz essas coisas. Deus usa coisas. Deus profetiza. Deus manda profetizar, prever o futuro que nós não estamos vendo pelo animal. Irmãos, eu creio que Deus quer usar muito mais a nossa vida do que um animal. Deus quer usar a sua boca para que você diga coisas boas. Aleluia. Deus quer usar a sua vida para que você olhe as circunstâncias e diga assim, olha, você vai passar por isso. Então olhe a circunstância da sua casa, olhe os seus filhos, olhe o futuro dos seus filhos e coloque nos planos de Deus. E se você tem a bênção de Deus, irmão, vai tudo acontecer bem com você. Vai tudo. Eu sempre digo para eles, Igor, eu não sei voltar com você. Mas aprenda, eu já passei por isso, aprenda. Porque um dia eu não vou estar com você. Em uma situação difícil, eu não vou estar lá. Então aprenda. Olhe para o seu irmão do lado. Você precisa profetizar. E assim, você precisa profetizar na sua casa. Você precisa profetizar na sua vida. Você precisa profetizar na sua vida financeira. Você precisa profetizar na sua vida espiritual. Diga assim, você precisa profetizar. Se coloque de pé, eu terminei. Irmãos, eu sei que Deus quer dar força a você.